Palavra da Verdade, devocional de 24 de março. A validade da lei de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, de 1 a 4. Alguns cristãos presumem erroneamente que a obra de Cristo anulou a validade da lei de Deus. Uma frase antibíblica muito popular entre muitos cristãos é que o Velho Testamento é a época da lei, enquanto hoje vivemos no tempo da graça. Este pensamento é duplamente errôneo, em primeiro lugar porque limita o alcance da graça, fazendo parecer que os crentes na velha aliança eram salvos por cumprir a lei. Em Romanos capítulo 4, no entanto, Paulo exemplifica a doutrina da justificação pela fé utilizando dois personagens do Velho Testamento, Abraão e Davi. Ele cita Gênesis 15, 6 como base bíblica da justificação de Abraão pela fé no verso 11. E nos versos 6 e 7, ele cita também o Salmo 32, versos 1 e 2, onde Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras, como ele mesmo explica. Outro equívoco dessa ideia é negar a validade presente da lei, o que nos induz a transformar em libertinagem a graça de nosso Deus, como denuncia Judas em sua epístola no capítulo 1, verso 4. Segundo a Escritura, somente a lei cerimonial, que estabelecia ritos e sacrifícios no Velho Testamento, foi abolida com a morte e ressurreição de Cristo. Contudo, a lei moral, conforme resumida nos 10 mandamentos, continua válida e todos os homens são ordenados a cumpri-la. Precisamos entender não apenas a natureza, mas também a importância e o papel da lei de Deus na vida cristã, pois os mandamentos de Deus não são arbitrários. Eles refletem o caráter e a vontade de Deus para todas as suas criaturas. Por isso, eles nunca perdem a validade. Eles não são apenas para os crentes, mas para todos os homens. E a lei é importante para nos conduzir ao Evangelho. Paulo declara, por exemplo, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Gálatas 3, 24 e 25. Na época de Paulo, o aio era um escravo que tinha a função de ser o preceptor, o encarregado da educação doméstica dos filhos dos nobres. É desse contexto que herdamos a palavra pedagogo. Naquela época, o pedagogo podia até mesmo espancar a criança quando esta não aprendia ou não realizava suas tarefas a contento. Paulo então quer dizer que a lei, ao mostrar a natureza do nosso pecado, nos espanca, levando-nos a correr para Cristo. Assim, a lei nos mostra por que precisamos do Evangelho. Outra questão que precisamos ter em mente é que a lei de Deus nos aponta o caminho para agradá-lo, mas ela não nos dá o poder de fazê-lo. A lei é santa, justa e boa. Quando a cumprimos, nós experimentamos a bênção de Deus. Contudo, a lei é fraca para nos levar a cumprir a vontade perfeita de Deus. Dessa forma, ela mostra a natureza da nossa pecaminosidade, humilhando-nos para que busquemos a graça de Deus. Em nosso texto, Paulo nos mostra que a lei do pecado e da morte, isto é, a força do pecado sobre nós, ressaltada pela lei de Deus, nos escravizava. Mas em Cristo Jesus, Deus nos livrou do poder do pecado, fazendo atuar em nós o que Paulo chama de lei do Espírito da vida. E como Deus fez isto? A lei mostrava o caminho, mas era fraca para nos fazer andar nele. Assim, ela se tornou para nós uma sentença de condenação por causa da força do pecado em nós. Mas aquilo que era impossível à lei, isto é, conceder-nos a justiça divina, Deus fez por nós enviando seu Filho para sofrer a sentença da lei em nosso lugar, de nós que cremos em Cristo. Assim, Deus cumpriu a sentença da lei em Cristo, condenando o nosso pecado nele. Pela fé em Cristo, estamos livres da condenação da lei, pois a justiça de Cristo nos foi imputada. Mas observe que o propósito e resultado da obra de Cristo não é a anulação da lei. Antes, Paulo diz que Deus fez isto a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, isto é, segundo a nossa natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito, no verso 4. Logo em seguida, Paulo estabelece um contraste entre os que estão na carne, referindo-se aos ímpios, e os que estão no Espírito. Observe que uma das marcas dominantes dos que andam segundo a carne
é a desobediência à lei de Deus, pois como ele diz nos versos 7 e 8, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por contraste, os que são guiados pelo Espírito de Cristo se deleitam em cumprir a lei, não como um meio de justificação, mas como forma de agradar àquele que os justificou. Em outras palavras, a justificação pela graça mediante a fé não é um salvo-conduto para você desobedecer à lei de Deus. Antes, é uma motivação para cumpri-la. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.